uma coisa que nós fizemos, que eu acho que não valeu a pena, que daria para esperar um pouquinho mais, foi ter aberto um CNPJ logo no início. Para nós que éramos consultores, o que o nosso cliente está interessado é o quê? No resultado. E a gente falou, não, vamos abrir uma empresa, vamos para um espaço, enfim. A gente falou, vamos deixar a empresa regularizada. E no começo isso não ajudou muito, não trouxe clientes, foi só um custo. Por quê? Quando você abre uma empresa, se você, no nosso caso, nós éramos em 5, acredite, a empresa começou com 5 sócios. E aí, 5 sócios, você vai precisar abrir uma empresa que não é o MEI. Né? E aí você vai precisar de um contador, pagar todo mês um contador, então fica um pouco mais difícil, logo de cara já aumenta o seu custo, e você imagina para uma empresa que tinha 5 sócios, como é que, olha o quanto que você tem que faturar logo de começo. Vamos fazer uma conta básica aqui, você tem 5 sócios, vamos supor que cada um tenha um interesse em faturar, em tirar R$2.000, né? R$2.000, um salário que não é longe de ser um salário muito bom, mas vamos supor que seja R$2.000. Para 5 sócios, nós precisaremos faturar no mês seguinte que abrir uma empresa, pelo menos uns 12 mil, para pagar contador, para pagar as despesas, os custos do escritório, faturar pelo menos 12, para pagar 2 para cada um. E você sabe que no primeiro mês de empresa é quase impossível você conseguir isso. Principalmente numa empresa de consultoria. Eu teria que fechar quantos clientes para conseguir ter tudo isso? A gente estava testando, validando. Então, no começo, não foi muito bom essa ideia de formalizar a empresa. Talvez a informalidade fosse muito melhor. Talvez não, com certeza. Porque a gente conseguiria economizar custo, tanto de abertura de empresa, custo também de pagar contador mensal. A gente teve que pagar contador mensal, paga até hoje, claro, né? Mas é um custo que no começo a gente não tinha, era muito esforço para a gente pagar. Então, se você puder começar na informalidade, o que importa para o seu cliente é o resultado que você traz e não a nota fiscal que você emite. Claro que você precisaria comprovar isso, dá para emitir também ali o RPA, se não me engano. Então dá para você trabalhar sem ter empresa aberta. Mas, de modo geral, pessoal, o conselho que eu dou, espera, busca o cliente, negocia, cria uma parceria primeiro. Conforme a coisa for engrenando, você formaliza um CNPJ. No começo, eu não acho que é a melhor opção, tá bom? Honestamente. Claro, como eu disse, isso vale apenas para quem estiver na consultoria. Se você quer vender diretamente para o governo, eu aconselho você a abrir um CNPJ. Ah, Serra, mas o governo contrata a pessoa física. Contrata. Contrata mesmo a pessoa física. Entretanto, você não tem alguns benefícios sendo pessoa física, que você tem sendo CNPJ. E já que dá para você abrir o MEI, que o MEI é um custo baixo, não precisa necessariamente de um contador todo mês, eu acho que talvez seja a melhor opção. Então, esse foi o primeiro erro que a gente criou, que a gente teve, na verdade, e que hoje eu não faria. Se eu fosse começar hoje na consultoria, primeiramente eu buscaria os clientes, explicaria qual que é o projeto, qual que era o meu objetivo, qual que era o conhecimento, o que eu ia entregar para ele. Olha, a gente vai trabalhar assim, eu faço isso, você faz aquilo, com base nisso eu vou trabalhar, ganhar as licitações, você vai entregar, vou ganhar uma comissão, beleza? Começou a rodar, teve 1, 2, 3 clientes, tá rodando legal, tá pagando a mensalidade, é um cliente bom, a gente começou a ganhar comissão, aí eu vou lá e formalizo uma empresa, começo a emitir nota fiscal, boleto, tudo mais. Então, a ideia, pessoal, é para que você no começo corte custo. Né? No começo, quando você está abrindo uma empresa, tudo é custo e tudo dói. Tudo dói. Eu lembro que no começo da Magna, uma das coisas que a gente ficava chorando assim, né? Calculando na ponta do lápis e brigando por centavos, literalmente centavos, era taxas do banco. Tudo pra gente pesava muito. Então, a gente negociou que para emissão de boleto, o banco ia cobrar R$3,50. Chegava lá R$4,20, eu ligava no banco. Não, porque a gente negociou R$3,50, a gente emitiu um boleto, eles cobraram R$4,20, que não sei o quê. Então, por centavos, porque todo o dinheiro fazia falta. Todo o dinheiro era importante. Hoje continua sendo. Mas hoje eu vou ser franco em dizer que eu não tenho mais esse tempo todo, essa paciência toda para poder correr atrás de 20, 30, 40, 70 centavos que o banco me cobrou a mais. Apesar de ser importante, hoje eu acho que eu rendo mais vendo outras coisas, né? Não tô falando então me cobra mais aí que eu vou aceitar. Não, claro, mas quando eu tiver um tempinho ocioso eu vou conferir essas coisas. Mas naquela época não. Qualquer dinheirinho eu tava lá brigando. Então, a dica que eu dou para vocês, comece na informalidade, tente trabalhar buscando seus clientes e depois você formaliza esse CNPJ, beleza? Segundo erro
que nós cometemos e que esse eu acho crucial e que vale tanto para quem quer ser um consultor, para quem quer ter a sua empresa, quanto para quem quer vender para o governo, é ter alugado um imóvel no começo. E ainda, não só isso, não satisfeito em, né, pôr o pé na jaca, a gente colocou e torceu o pé lá na jaca. Por quê? A gente pegou num lugar caro ainda. Não suficiente, pegou num lugar mais caro da região de Campinas. Ali, para quem conhece que a região, na região do Cambuí. Então, a gente não satisfeito em meter o pé na jaca, pôs os dois, virou o pé para entrar bem a jaca no pé. Aí, pô, se eu for... Conselho que eu dou para vocês hoje, o governo não tá nem aí aonde você trabalha. Se você trabalha no escritório home office, se você tá num ponto badalado da sua cidade, se você tá na Paulista, se você tá... Não tá nem aí. E isso, no começo, a gente acreditou que trariam muitos clientes para a Magna. Não, eu vou pegar um escritório badalado aqui porque isso traz uma certa credibilidade, isso faz com que a pessoa acredite que o nosso trabalho é bom, e tudo bem, de fato, isso traz uma certa credibilidade, mas no momento era um custo tão alto que não valia a pena o investimento pra gente, não valia. A gente pagou durante muito tempo, sofreu para pagar o aluguel, tirava o pouquinho que faturava, tinha que pagar aluguel, pagar condomínio, pagar uma porrada de coisa, e no final das contas isso não trouxe nenhum cliente. Nenhum cliente fechou com a gente por estar num lugar badalado. Pelo contrário, a gente estava num lugar badalado e lá era tão assim que era difícil para parar. A gente perdeu uma reunião, inclusive. O cliente tava mais de meia hora atrasado, a gente ligando, não sei o quê. Daqui a pouco ele mandou uma mensagem, olha, eu fiquei rodando aí, não consegui estacionar, eu fui embora. A gente ainda conseguiu perder uma reunião com o cliente porque era um lugar muito difícil para parar. Então, assim, se eu fosse dar um conselho para você, que é o tema da live, né? Quais são os erros que eu cometi para você não cometer? Um deles é justamente montar o seu escritório na sua casa, buscar fazer as coisas da maneira menos custosa, onerosa possível. O governo não vai falar assim, não, eu não vou contratar da sua empresa porque você está trabalhando no endereço residencial. Não. O que importa para ele não é esse, o que importa é a documentação da sua empresa, o que importa é se o produto atende, tá? E na consultoria também. Teve um dado momento da nossa empresa que a gente resolveu ir para home office, adivinha? Porque a gente estava nessa situação de muito custo e não estava conseguindo pagar. A gente foi para home office. A gente marcava reunião com os clientes. Ou era uma reunião na época, né? Não tinha pandemia, não tinha nada. Era via Skype. Ou então a gente marcava num shopping, num café, em algum lugar assim que era público, um lugar assim mais, né, aconchegante, mas era isso, era o custo do café. Chegava lá, pegava um café, marcava numa cafeteria, tudo, e era isso, fechava negócio ali. Então, para você que está começando, não é vai por mim, que eu já errei e não me trouxe retorno nenhum. Eu sei que é legal você ter o escritório. Talvez você goste. Eu gosto, o Garça gosta. E é por isso que hoje a gente tem um escritório. Eu acho legal. Só que acredite, foca no que é importante. Às vezes a gente fica se enganando de que isso é mais importante do que outras coisas. Porque é o que você gosta. Mas não é. O que importa mesmo não é o seu escritório. O que importa não é o seu computador, talvez vai impactar no seu desempenho, mas assim, o que importa não é a sua cadeira, não é a sua mesa, não é o seu teclado, o seu mouse. O que importa é o resultado que você entrega para o seu cliente. Foca nisso. Como que eu vou entregar um resultado bom para o meu cliente? Não importa se eu estou trabalhando na minha casa, na casa da minha mãe, na casa da minha sogra, na casa do meu papagaio. O que importa é o resultado que eu estou dando para ele. E ele está preocupado nisso. Empreendedor de verdade, galera, ele não está preocupado com essas coisas não. Ele quer saber do resultado. Se você vai entregar o resultado combinado com ele, meu amigo, você pode trabalhar de onde você quiser.